Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estar com vocês novamente, poder falar um pouco da doutrina espírita, né, e tirando algumas dúvidas que estão sempre presentes em nossos pensamentos. Então, para a gente poder iniciar essa nossa reflexão, vamos iniciar com uma oração, né, um pensamento que é do livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel e psicografado, né, por Chico Xavier, esse tão querido psicógrafo, esse exemplo também de amor e caridade que esteve aqui na Terra. E esta mensagem intitula-se O Homem com Jesus, né? E diz mais ou menos assim: com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemos em plena luta redentora. Que píncaro de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Então, queridos irmãos, a exemplo de Jesus, nessa linda mensagem, que nós também consigamos, né, melhorar como seres humanos, melhorarmos como espíritos nesse mundo que aqui estamos, né? Saindo então né, do pântano ao monte, né? Do lodo à glória, que podemos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui na Terra, nessa encarnação, para evoluirmos e para sermos então espíritos melhores, seres melhores, né? Então, queridos irmãos, na nossa reflexão anterior, a gente falou sobre Jesus, né? Esse ser tão abençoado, esse espírito superior, governador do nosso planeta, e pesquisou um pouco sobre Jesus para aprender sobre ele no Novo Testamento, né? Lá dentro da Bíblia, onde ele relata a estada, né? Através de Marcos, Mateus e Lucas, alguns dos apóstolos, a trajetória de Jesus, né? E hoje eu trago para a gente refletir alguns, né, itens da própria doutrina espírita, onde Allan Kardec questiona, né, aos espíritos sobre Jesus, faz perguntas, né, aos espíritos sobre Jesus. E como a gente já falou também na reflexão passada, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Então, quando a gente falou sobre o homem de bem, a gente recebeu como resposta dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que, né, é Jesus, esse homem de bem que a gente deve estar seguindo, né, como exemplo. Então, independente do livro que a gente utilize, queridos irmãos, para estudar sobre uma referência de comportamento, a gente vai ter como resposta a palavra de Jesus, né? E na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, os irmãos que tiverem o seu Livro dos Espíritos em casa e quiserem nos acompanhar abrindo, né, esse livro, que é um livro de pergunta e resposta, um livro muito interessante, onde a gente também pode, através dessas perguntas e respostas, responder algumas das nossas perguntas também. Tá? Mas na parte terceira, que fala sobre as leis morais, né, as leis de Deus, que a lei divina é uma só, mas aqui dentro do Livro dos Espíritos ela vem dividida para que a gente possa entender
melhor, né? E fala então sobre, nesse nosso capítulo primeiro, da lei divina e a lei natural, né? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a pergunta. E é claro, né, que em função de nossos estudos a gente sabe que a resposta é Jesus, né? Jesus Cristo. Esse ser de elevada envergadura que aqui na Terra esteve, né? E complementando essa questão essa questão 625, né? O que a gente pode ainda refletir, né? Então, para nós, homens, Jesus, ele constitui o tipo mais perfeito moralmente, né? O ser que todos nós devemos aspirar chegar a essa moralidade, esse amor que ele tem por cada um de nós. Então ele é o exemplo para a nossa humanidade, né? E ele é a expressão pura da lei de Deus, né? Ele é a expressão pura da lei do Senhor. Porque todas as suas ações, todas as suas atitudes, todos os exemplos que ele nos deixou, caracteriza o amor divino, né? Então, ele é o Espírito Divino. Ele é o que anima Jesus, a gente fala no tempo presente, porque sabemos que Jesus como Espírito, assim como nós, também é eterno e vive, né? E esteve conosco desde sempre, né? Então, o que animava, por que Jesus fazia tantas maravilhas, né, na época em que esteve encarnado aqui na Terra? Por quê? Porque o que inspirava ele era o amor divino, né? Então, devido à sua elevação espiritual, ele está mais próximo de Deus, né? E também uma outra questão dentro do livro dos Espíritos que fala sobre Jesus, né? Na verdade, não diretamente sobre Jesus, mas sobre as características de Jesus, né? Que lembra quando na aula passada, né, na reflexão passada, a gente falou sobre as mãos de Jesus, sobre os pés de Jesus, sobre como Jesus fisicamente agia e foi contado através do Novo Testamento. E aqui a gente vem classificar Jesus como um espírito, né? Então, aonde está classificado Jesus dentro da escala dos espíritos, né? Então, Jesus é um espírito superior, né? Um espírito bom. E dentro dessa escala dos espíritos, queridos irmãos, a gente pode lembrar que existem vários espíritos superiores, né, que governam vários planetas, porque mesmo a gente lembra que Jesus mesmo disse, né, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, nessa galáxia onde nós vivemos, onde está o nosso planeta, a ciência já descobriu que existem muitos outros planetas, então existem muitas outras moradas. E cada um desses planetas tem o seu governador, o seu Cristo, o seu espírito superior, né? Então, existem muitos espíritos superiores, sim, não somente o nosso querido Mestre Jesus, né? E Jesus está, né, governando o nosso planeta desde sempre, né? Então, a característica desses espíritos superiores, assim como Jesus, eles reúnem ciência, sabedoria e bondade, tá? Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime, né? Então, Jesus, como eu falei, esteve conosco desde quando esse pedaço do sol se soltou e passaram-se milênios e esse pedaço foi se depurando, foi se melhorando e foi se transformando no planeta que a gente vive hoje, né? Esquentou, esfriou e assim foi se aprimorando para que pudesse ter vida, né? As vidas intracelulares, as vidas minerais, a vida vegetal, a vida animal
e seguindo então a nós humanos. Então, desde então, né, Jesus está como governador do nosso planeta, né, está cuidando de tudo o que acontece. Então, esses espíritos superiores, assim como Jesus, eles detêm o conhecimento da ciência. Então, hoje em dia, né, estamos vivendo uma pandemia. E os nossos cientistas estão trabalhando com afinco para quê? Para descobrir uma vacina, para entender como esse vírus funciona, para poder produzir essa vacina. E Jesus, como Espírito Superior que é, conhece tudo, né, da nossa ciência, porque foi ele que cuidou do nosso planeta desde o seu nascimento, desde que ele iniciou, né? Então, para nós é difícil, sim, descobrir, conhecer aquilo que está pronto, né? Imagine Jesus, né? Quanta sabedoria ele tem, quanto sábio ele é, né? Quanto ele entende de ciência, porque tudo o que existe foi criado por ele e pelos espíritos que são colaboradores dele, que também ajudam na evolução do nosso planeta, né? E Jesus, né, é pura bondade, né? Em tudo o que ele fazia, né, quando esteve aqui na Terra, os exemplos que ele deixou, ele fazia com muita bondade, né? Então, com aquela benevolência tamanha que deixava todas as pessoas assim espantadas, né? Então, Jesus agia dessa forma. Então, ele relacionava o quê? A vivência do povo da época. Então, isso já a gente pode visualizar nele essa bondade, essa sabedoria, porque ele relacionava o quê? Ele contava a história do pastor, contava a história das ovelhas, porque ele relacionava o pastor a Deus, as ovelhas nós, né? Espíritos encarnados que estamos aqui na Terra. Então, ele tinha tanta bondade em si, tanta sabedoria, que ele usava coisas do dia a dia das pessoas para fazer com que eles entendessem aquilo que ele queria ensinar, né? Ele não era ele era realmente um pedagogo, ele não era aquela pessoa dura que tentava impor, né? Como aquele rei que tentava impor aquilo que ele queria, aquele que ele pensava. Não, Jesus é um rei, mas é o rei da bondade, o rei da sabedoria, que usava de exemplos claros do dia a dia, né, das pessoas para ensinar. Ele é o nosso verdadeiro pedagogo, o nosso verdadeiro professor, né? Lembrando também do Dia dos Professores, que se comemora esse mês também, né? É claro, lembrar e agradecer a cada um deles, porque também são pessoas que dão a vida, né, para que nossos filhos sejam também pessoas melhores. Tá? Seguindo a nossa reflexão nessa questão 111, né? Então, esses espíritos superiores, assim como Jesus, eles têm uma superioridade e eles nos trazem o quê? Junto com esse conhecimento deles e essa superioridade, a noção exata das coisas do mundo incorpóreo, do mundo espiritual, né? Então eles conhecem tudo do mundo espiritual. Jesus conhecia tudo do mundo espiritual e ele, cada pessoa que chegava até ele e pedia a ele o alívio das suas dores, né? Ele conseguia vir no íntimo dessas pessoas e saber se realmente esse desejo de melhorar era realmente verdadeiro, porque ele não visualizava a pessoa só como um ser físico, um corpo material. Ele conseguia visualizar o interior, ou seja, o espírito da pessoa, a alma da pessoa, o desejo interior que ela tinha de ser curada, né? E o que acontecia, né? Inúmeras vezes, inúmeros trechos bíblicos a gente pode ler quando Jesus curava as pessoas no seu íntimo, ele dizia: a tua fé te curou, né? Porque eles tinham realmente o desejo da cura e Jesus conseguia visualizar, né, o íntimo dessas pessoas. Então ele dizia: a tua fé te curou. Então, mais um exemplo, mais uma característica de Jesus que nós devemos
conhecer, admirar e quem sabe um dia, né, evoluindo, cada vez mais a gente consiga ter essa noção, né, de ajudar o próximo dessa maneira, né? Então, outra característica desses seres espirituais que são de elevada envergadura, assim como Jesus, né? Eles comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja a alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la, né? Então, o que ele quer dizer? Que quando a gente está muito preso às coisas da matéria, né? Queridos irmãos, quando a gente fala coisas da matéria, a gente não quer dizer que a gente tem que viver ao léu, que a gente não precisa trabalhar, porque o próprio Jesus disse, até meu Pai trabalha, até Deus trabalha. Então todos nós devemos trabalhar sim para o nosso bem-estar material, para o bem-estar da nossa família, mas o que ele quer dizer? Quando desprendido das ligações terrenas, quer dizer que a gente dá mais valor ao que é espiritual do que é o que é material, tá? Então, quando a gente conseguir esse desprendimento, né, não ficar enraigado às coisas materiais, a gente vai conseguir compreender melhor Jesus e vai conseguir também, né, seguir os seus exemplos em nosso dia a dia. Ah, é isso que ele quer dizer. E aí o que diz também? Que esses espíritos superiores, assim como Jesus, afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que por influência da matéria fogem da prática do bem, né? O que a curiosidade os impele? Aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam ou querem conhecer a espiritualidade, as coisas dos espirituais, as coisas da alma, para quê? Para ter benefício próprio, para saber de coisas irrelevantes que não são importantes nem para a sua vida, quem dirá para a vida do seu próximo, né? Saber o que eu fui, o que eu vou ser, o que eu vou ter, né? Coisas de insignificância, né? Que não tem relevância para a vida, né? E as pessoas que não praticam o bem, né? Então, geralmente os espíritos superiores, eles não se aproximam dessas pessoas, ou seja, não que eles não se aproximam, eles afastam, eles ficam de longe, né? E se a gente começar a fazer o bem, fazer coisas boas para nós e para o nosso próximo, eles se aproximam sim e eles nos orientam, né? Conforme o nosso merecimento também, tá? Então, os espíritos, esses espíritos superiores como Jesus, eles, com raras exceções, eles também encarnam na Terra. Assim como aconteceu com Jesus há mais, né, de 2000 anos, ele esteve aqui na Terra. E por que ele encarnou aqui na Terra? Né? Para cumprir uma missão de progresso, porque a humanidade terrena precisava, naquele momento em que Jesus esteve aqui, de um impulso, né, para poder melhorar, para poder evoluir. Então Jesus veio e deixou todos os exemplos que a gente está conhecendo juntos, né? Pesquisando, estudando juntos, eu estou trazendo para vocês as informações, para que a humanidade possa chegar à perfeição, né? E muitas vezes, nas tribulações que existem, a gente pode pensar, não, mas a Terra nunca vai chegar a um planeta de felicidade, um planeta de perfeição. Vai chegar sim, tá? Vai chegar, mas depende de cada um de nós e de todos nós que a gente faça essa mudança em nossas atitudes, tá? Falando ainda, né, no Livro dos Espíritos, sobre Jesus, né, conhecendo um pouco de Jesus na visão espírita também, nós temos a questão 886, né? Quem quiser abrir aí o seu Livro dos Espíritos, questão 886, que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, que a gente já comentou na outra reflexão, né, quando a gente falou do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, essa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Tá? E os espíritos, então, eles respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos
indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? O que é benevolência, queridos irmãos? É aquela bondade. Né? Então, Jesus é bondade, ser bom em todas as nossas atitudes do nosso dia a dia, começando a partir de hoje. Né? O próprio Chico dizia que a gente não pode muitas vezes alterar o que já passou, né? Não tem como alterar, não tem como mudar, mas a gente pode a partir desse momento ser uma pessoa mais boa, mais benevolente, assim como foi Jesus, e fazer uma nova história, né, da nossa vida, no livro da nossa vida construir uma nova história, né? E então benevolência para com todos, ser bons para com todos em todos os momentos do nosso dia a dia, da nossa vida. Indulgência, o que é indulgência, queridos irmãos? É perdão, né? É perdoar. Então, indulgência para as imperfeições dos outros, né? Perdão das ofensas. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil a gente perdoar, né? Muitas vezes a gente não tem indulgência, mas a gente diz, eu te perdoo, mas não quero mais conviver contigo, não quero mais conversar com você, quero distância, né? Naquele momento é o que a gente consegue sentir. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas a indulgência é perdão de toda e qualquer imperfeição, porque também somos imperfeitos, também estamos aqui para melhorar, né? Então, Jesus, em várias passagens bíblicas, ele fala, né? Ele conta, perdoai 70 vezes 7, ou quer dizer, perdoai sempre. Seja indulgente sempre, para com tudo e para com todos. E é claro que quando a gente fala em indulgência, fala em perdão, a gente também tem a obrigação de estar orientando, de estar ajudando o nosso próximo também, né, a se perdoar, né, para poder também perdoar o próximo. E o que mais a gente pode estar trazendo para nosso dia a dia como vivência desse mestre, né? E aprendendo nessa questão 886, né? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, né? Pois o amor, né, ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que seja feito para nós, né? Então, o sentido da palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos, né? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, à caridade material. Ela abrange, meus irmãos, todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, sejam eles nossos iguais, sejam eles nossos superiores, né? Então, quando a gente fala em caridade, quando fala em abranger todas as relações, a gente não tem que ser caridoso com aquela pessoa que é superior, que é mais inteligente, que é uma autoridade, ou que é nosso chefe, né? Ou com aquele que é igual, tem o mesmo comportamento que o nosso, ou aquele que é inferior a nós, que é mais pobre materialmente, que é muitas vezes mais pobre intelectualmente. Quando ele diz abrange todas as relações, quer dizer que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser caridoso, né? Que eu tenho que ser humilde com todas as pessoas, independente do grau de evolução que ela esteja, né? Porque é uma lei natural, é uma lei divina e assim eu devo conceder, assim eu devo viver, né? Com essa bondade em todas as situações, em todas as relações do meu dia a dia. É claro que a gente desprende muitas vezes aqueles que são familiares nossos um pouco mais de bondade, um pouco mais de carinho, né? Mas a gente tem que lembrar que Cristo deixou claro que, né, diante de sua mãe e de João perante a cruz, está aqui a tua mãe né, e aqui o teu filho. Por quê? Porque nesse momento Jesus quer deixar claro para nós que nós somos todos iguais. Que aquela pessoa que não é da minha ligação sanguínea, que não é meu irmão sanguíneo, meu parente sanguíneo, mas é, acima de tudo, o meu irmão perante Deus. E é assim que a gente deve agir em todas as relações, em todos os momentos da nossa vida, assim como Jesus agiu, com amor, com bondade e com caridade, né? Praticando a justiça divina em todos os momentos da nossa vida, né?
Então, não fazer essa distinção, né, meus irmãos, entre ricos, entre pobres, e lembrando sempre que quando a gente fala no rico, né, muitas vezes a pessoa é rica de bens materiais, mas totalmente pobre de espírito, né? E ela também merece, né, a nossa dedicação, a nossa oração, assim como as pessoas desprovidas de conhecimento, desprovidas do bem material, né? Os infortunados, eles merecem sim a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso amor, a nossa oração, a caridade da forma que a gente puder tá fazendo, tá? Então, queridos irmãos, eu espero ter trazido para vocês um pouco mais sobre esse Jesus, né? Esse ser admirável que a gente deve lembrar todos os dias, deve orar, agradecer os seus exemplos e, acima de tudo, queridos irmãos, colocar em nosso dia a dia, em todos os nossos atos que a gente fizer, esse Jesus presente para que a gente possa ser, sim, espíritos melhores para esse mundo que aqui estamos, tá? Então, queridos irmãos, nesse momento eu vou pedir para vocês que deixem a água aí pertinho, né? Que a gente vai fazer então agora o nosso passe espiritual, pedindo que todos se concentrem também. E também vamos magnetizar a água que a gente possa estar bebendo durante essa semana, tá? Então, queridos irmãos, vamos lá, respirando fundo, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Neste momento de suave meditação, vamos fechando os nossos olhos do corpo físico, respirando tranquilamente, refletindo serenamente, para que iniciamos esse passe espiritual, pedindo a presença dos espíritos amigos para esta prece. Mentalize também a presença do seu anjo da guarda, seu guia espiritual, que através das boas intenções está sempre ao seu lado para orientá-lo, para protegê-lo. Peça aos benfeitores espirituais e ao Mestre Jesus, através das mensagens a seguir, que ajude a realizar a sua limpeza espiritual. Senhor, de infinita bondade e poder, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontram ali alojados, frutos da minha condição de ser imperfeito. Pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmos. Sejam afastados de minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e sejam evaporados no ar como fumaça e levados para longe. Que meus desequilíbrios emocionais, fruto do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e do estresse, sejam corrigidos visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, eu possa receber as melhores vibrações energéticas através deste passe magnético e também da magnetização da nossa água, e que essas vibrações venham em formas de ideias edificantes, de otimismo e de alegria, e me fortaleçam para o perdão, a paciência, a serenidade, para a resolução dos meus problemas e das minhas provações. Peço, Senhor, que me ensine a viver um dia de cada vez, que me oriente a superar os traumas passados e guardar apenas lições valiosas
tanto das experiências felizes como das dolorosas. Também, Senhor, permita que eu possa controlar melhor a minha ansiedade e meus medos de fatos do futuro que ainda estão fora do meu alcance, aprendendo a guardá-los com o cuidado necessário, que eu possa viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida em cada momento sagrado que o Senhor me permitir viver, com sabedoria, com discernimento, entusiasmo pela vida, e que nessa minha jornada terrena eu possa aprender a me elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente, um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Divino Mestre Jesus. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo sejam a base do meu comportamento, e a prática da caridade e do perdão a minha conduta diária, e dessa forma, Senhor, eu possa ser merecedor de suas bênçãos, de seu fortalecimento e da cura das minhas enfermidades, pelas suas mãos misericordiosas. Boa noite a todos, fique com Deus e que assim seja.